Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de uma disputa entre Brasil e Estados Unidos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Vocês lembram da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não lembram? O pessoal que vem aqui, o tal do Vaca, que esteve aqui no Brasil fazendo um relatório que nunca saiu o relatório dele, até, pelo menos não saiu até agora, né? E olha o que aconteceu. Essa comissão, ela tem 7 representantes principais, são 7 chefes que mandam na comissão, né? E o que acontecia até aqui é que a maior parte deles era de esquerda. Como eu falei para vocês, é o que acontece nessas instituições todas, né? E agora a OEA elegeu a cubana Rosa Maria Payá como membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E o curioso é isso, o Lula está desesperado, a esquerda aqui no Brasil está desesperada. Aqui, ó. Trump obtém vaga em órgão de direitos humanos e o Brasil vive um impasse. Porque a extrema-direita pode tomar conta. Olha só como é que o pessoal está falando de uma refugiada cubana. O pai dela foi morto pela ditadura cubana, ela se refugiou nos Estados Unidos, ela é cubana de nascimento e foi eleita agora para essa comissão na OEA. Olha que coisa, a gente alinhando, o Brasil está torcendo pelo lado de Cuba, meu amigo, pelo lado da ditadura, para quem tinha alguma dúvida que o Lula é um ditador no final das contas, né? O mais engraçado dessa história é ver o desespero do brasileiro com o que eles estão chamando de tomada da OEA em termos de poder americano, né? Eles estão com medo. Porque eles sabem que o Trump vai mexer os pauzinhos lá. É o que eu falei para vocês, a visita do Vaca, não, tá ok, tranquilo, é um órgão muito esquerdista e coisa e tal, mas vai ter pressão americana. E com a pressão americana, que banca a OEA, a verdade é essa, a OEA não existiria sem o Trump, sem os Estados Unidos, as coisas podem andar por lá, tá? Essa notícia foi sugerida por Passivo Russo no Brasil, usina de urânio empobrecido pelo PT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, essa notícia aqui do La Nación, o pessoal está comemorando, a Argentina está feliz. Por quê? Porque o Milei também tem expectativas de que a OEA possa finalmente começar a se desesquerdizar. Olha só, não vai nunca se desesquerdizar, tá? Toda organização grande, hierárquica, tende para a esquerda naturalmente. Mas pelo menos vai sair um pouco da esquerda aberta, né? Então, o que está acontecendo agora lá na OEA? Né? A OEA é um colegiado de 7 pessoas, tá? De 7 representantes que são eleitos pelos países que fazem parte das Américas. A OEA é a organização dos Estados americanos, então votam todos os países que estão na América como um todo, América do Norte, América do Sul, América Central, todo mundo vota ali, né? E a OEA elegeu nessa sexta-feira passada a dissidente cubana Rosa Maria Payá, candidata dos Estados Unidos como membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos por 4 anos. Então, os próximos 4 anos, ela vai ser membro dessa comissão. A comissão não emitiu nenhum relatório daquela visita do Vaca até aqui. Por quê? Porque até aqui é todo mundo de esquerda. Então é lógico que eles não iriam emitir nada, né? Agora pode ser que mude. Pode ser que o Marco Rubio, né, bote a peça para Maria Payá, dar uma forcinha aquilo ali. Eu acho que esse relatório da OEA é o que vai embasar a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque aí os Estados Unidos pode dizer que está seguindo um organismo internacional, não é mais uma decisão interna dos Estados Unidos que está vendo. Todo mundo sabe que é um absurdo o que o Alexandre de Moraes está fazendo, mas ter um relatório da OEA implicando o Alexandre de Moraes dá força para o argumento do Trump, né? Então, ela é filha do falecido Oswaldo Payá, que obteve e ganhou na primeira rodada já com 20 votos, né? 2 a mais do que os necessários para se tornar membro do Conselho, né? E ela se comprometeu a servir a todos os povos da América, e as minhas prioridades são claras: proteger aqueles que mais necessitam, defender a democracia, garantir uma comissão eficaz e transparente e acercar os sistemas dos mais vulneráveis. Então, assim, ela não falou nada demais, não teve nada demais, né? Agora, tá aqui essa moça aqui, que é ela, né? Tá ela aqui, junto com outro representante lá da OEA.
ela foi eleita, portanto, ela é a indicada, né? Mas o que chama a atenção dessa história toda, de novo, eram três. Um foi dos Estados Unidos, a outra foi da esquerda e tem uma terceira vaga que está sendo disputada por um brasileiro e um mexicano. O mexicano também é mais próximo dos Estados Unidos. Então o pessoal está apavorado com a possibilidade do Brasil perder. É engraçado como é que esse pessoal coloca ela como ruim, não porque é de extrema direita, porque é dissidente cubana. Pois é, ela está acostumada com a podridão que é a esquerda latino-americana. A esquerda latino-americana do qual o senhor Jamil Chad faz parte e passa pano, essa cambada de ditador esquerdista que tem na América Latina, ela conhece a podridão desse povo, ela sabe como esses lacaios jornalistas não fazem, não tem nenhum interesse de direitos humanos, na verdade, eles querem só avançar a agenda comunista nessas entidades, né? Então, estão preocupados, isso é um bom sinal pra gente, eles estão preocupados, estão, aqui ó, ela chegou em primeiro lugar, ela ganhou, o brasileiro era o favorito, ela ganhou. Primeiro lugar com 20 votos dos 32 possíveis. Entre os brasileiros, a visão é que Paiá será uma potencial articuladora da extrema. O cara tem, olha só, é 6 vezes já que o cara escreveu extrema direita. A mulher é totalmente neutra nessa história, não tem política, mas ela é uma dissidente cubana. Evidentemente, ela sabe que a extrema esquerda da América Latina é terrível, é quem mais viola. O pessoal adora dizer que não, que a direita está violando a democracia, mas quem viola de verdade a democracia no Brasil, na América Latina como um todo, é a esquerda, né? E o governo americano, portanto, ampliará sua capacidade de influência no órgão regional e também depende financeiramente dos Estados Unidos em algumas de suas missões. Depende dos Estados Unidos 100% em tudo, meu amigo. É o que eu falo para vocês. O Trump deu uma pressãozinha assim, ó, levinha assim. Aqui, ó, um experiente observador em Washington admitiu que a vitória de Paiá é uma péssima notícia para a região. É claro que esse cara é de esquerda, né? Uma péssima notícia para a esquerda, né? Ela será representante do maior doador e pode acabar tendo uma voz desproporcional na entidade. É isso daí que o Trump quer mesmo. Aí vai sair o relatório do Vaca. Vai sair o relatório do Vaca do jeito que a gente quer. E o relatório do Vaca vai implicar o Alexandre de Moraes. E o relatório do Vaca implicando o Alexandre de Moraes vai dar a base que o Trump quer para botar ele na lei Magnitsky, né? Rubio, de fato, foi um dos primeiros a comemorar. A voz e o incansável trabalho de Paiá em defesa da liberdade, da democracia e dos direitos humanos em nossa região são necessários mais agora do que nunca, afirmou o Marco Rubio nas suas redes sociais, né? E outra coisa, a vitória dela também é a vitória do Eduardo Bolsonaro. É que o Eduardo Bolsonaro estava fazendo também, avisando o pessoal que, olha só, vai ter uma briga Trump versus Lula na OAS, né? OAS é o termo em inglês para OEA, né? Então, ou seja, Trump versus Lula. Ia ser o Lula querendo emplacar o brasileiro e o Trump querendo emplacar a Paiá, que é lá de Cuba, né? E o pessoal apontando, cuidado que o Lula sempre vai na direção de terroristas, de ditadores e coisa e tal. E parece que ele está do lado certo dessa história. Acabamos ganhando do Lula. Nessa briga Trump versus Lula, marca a primeira derrota do Lula nessa história na diplomacia internacional, né? E ainda pode ser uma derrota maior, tá? Por quê? Porque ainda falta o mexicano. Se o mexicano passar ao invés do brasileiro, vai ser a humilhação completa do Lula. O brasileiro era o favorito, era o que ia ganhar fácil, ia levar uma vaga fácil, ó. Tomou na rabiola. E aqui, ó, aqui está o pessoal falando sobre, aqui, ó, as iniciativas do governo Trump falando sobre dizer não para a doutrinação woke, né, justamente convencendo o pessoal da OEA que ó, aborto não é um direito humano e não sei o que lá, ou seja, o pessoal fazendo realmente pressão lá na OEA. É uma coisa que é importante isso daí. O Trump do nosso lado é uma coisa muito importante realmente, né? Bom, teve aqui a declaração do secretário de Estado, do vice-secretário de Estado, o vice do Marco Rubio, que estava nesse encontro e fez uma declaração aqui, enfim,
e uma coisa muito positiva. Ou seja, no final das contas, uma ótima notícia para a gente, ainda mais em tempos sombrios, como a decisão do STF de limitar a liberdade de expressão no Brasil, né? A ADF Internacional, que é uma entidade internacional que luta pela liberdade de expressão, está justamente falando sobre isso, sobre o absurdo que foi a decisão da Suprema Corte brasileira. E isso agora, com o Trump tendo maioria na OEA, a coisa muda de figura. E mesmo que não tenha maioria absoluta, que ainda, o brasileiro ainda consiga passar no lugar do mexicano e coisa e tal, a coisa, o equilíbrio de poder mudou. E é o que eu falo para vocês, esse é o grande erro da esquerda. A esquerda está tratando, não porque extrema direita, que é inaceitável, não pode, estou tratando como se fosse uma pedra no caminho, um detalhezinho que não tem... Não, o povo está movendo nessa direção, é inevitável que em algum momento a OEA vai nesse sentido também, né? E o governo brasileiro também, e o STF também. É inevitável, esse pessoal está se comprometendo por conta de se agarrar a um passado que não existe mais. Bons ventos estão soprando na OEA. Vamos ver se o relatório do Vaca sai agora. Eu acho que agora sai, hein?